Uma sociedade empresária, então, ela fabrica lençóis de casal ou de solteiro. Num determinado período, os custos indiretos de produção corresponderam a esse montante, né, esse valor total de 35 mil. Então, juntando, por exemplo, uma linha, uma fita, mão de obra, depreciação, energia, vários elementos indiretos que são consumidos e não passíveis de serem quantificados, totalizaram 35 mil. Na 1, nós vamos fazer o seguinte, então, considerando essas informações, apurar o custo unitário de cada lençol de casal e cada lençol de solteiro. Só que nós vamos considerar que os custos indiretos são rateados com base no material direto. Professora, o que é isso? Né? Custos indiretos rateados com base no material direto. Os custos indiretos são aqueles que eu sei o consumo lá, eu sei, gastou 35 mil no mês, né, num determinado período. Mas eu não sei quanto foi consumido no lençol de casal e quanto foi consumido no lençol de solteiro. Como eu sei que foi consumido ali, mas eu não sei o quanto em cada um, ele não tem uma medida de consumo. Eu preciso pegar uma medida emprestada. Neste caso, neste exemplo, eu estou te dando que o empréstimo vai ser com base no material direto, tá? Eu poderia considerar volume? Poderia. Poderia considerar mão de obra? Poderia. Poderia considerar custos diretos? Poderia. Qual é melhor? Nos exercícios, sempre eu vou definir para você. Na empresa na qual você trabalha, na sua empresa, como que você vai definir o critério de rateio? Aquele que melhor corresponde a esse valor. Então, supondo que desses 35 mil, 90% desse valor seja mão de obra indireta. Então, usa mão de obra direta como critério de rateio. Vamos supor que desses 35 mil, grande parte deles é de materiais indiretos. Então, vamos utilizar o material direto. Então, a gente tenta buscar uma unidade de medida que tenha maior relação. A Receita Federal, a legislação impõe algum? Não, não impõe, tá? Então, o nosso objetivo aqui vai ser calcular, então, esse custo direto, ou custo unitário, considerando todos os elementos. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Isso. Então, olha só. Eu só transcrevi o exercício para cá e ele pede o quê, pessoal? A gente não pode perder de vista que o que ele pede, ó, é custo unitário, tá bom? Opa, deixa eu voltar. O que ele pede é custo unitário. Bom, mas e para eu chegar nesse custo unitário? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Tentar formar o custo do produto. Eu sei o volume de produção, 2 mil de casal, 3 mil de solteiro, sei o custo com material unitário, que é 50 e 30, sei a mão de obra direta, que é 12 e 10. Vamos para a nossa planilha para apurar, então, o meu custo unitário. Para eu saber o meu custo unitário, nós temos que incorporar, como eu já abordei com vocês, os 3 elementos, né? Nós temos que abordar o material, a mão de obra e os custos indiretos. Os materiais nós já aprendemos, né? Como que a gente apura o custo do material? Bom, são 2 mil unidades a um valor de 50 cada um. 2 mil vezes 50. Esse é o material do lençol de casal. Qual é o material do lençol de solteiro? Foram 3 mil unidades a um custo de 90. Olha lá, ó. 2 mil a um custo de 50 e 3 mil a um custo de 30. Tá bom? Chegamos no nosso material. Agora a gente tem a mão de obra. Como que a gente vai achar essa mão de obra? Bom, essa mão de obra a gente vai pegar o volume, que é 2 mil, vezes a mão de obra, que é 12. Vamos lá, a gente pega, então, o volume, que é 2 mil, vezes a mão de obra, que é 12. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar o volume, que é 3 mil, vezes a mão de obra, que é 10. Ali já temos o custo direto de material e o custo de mão de obra. Agora, nós temos que achar os custos indiretos. E isso vocês, né, teoricamente, né, ainda não sabem, ou seja, é o que nós estamos trabalhando. E sem esse elemento dos custos indiretos, eu não terei o custo total. E eu não tendo o custo total, eu não tenho o custo unitário. Então, professora, por onde eu começo? Se o exercício pede custo unitário, forma um custo, gente. Então, vamos formar o custo. Como que é o custo? Custo é material, mão de obra. Parei nessa interrogação aqui, que é os custos indiretos, que é o nosso conteúdo de hoje. O nosso exercício falou que a base será material direto. Então, eu vou calcular os meus custos indiretos com base nisso.
Eu, Juliana, tá? Sugiro fazer sempre essa tabelinha. 3 coluninhas. Nessa primeira coluna, você coloca os produtos. E aqui, quem será o critério de rateio? Vamos ler comigo, ó. Quem que é o critério de rateio? Material direto. Então, aqui na minha segunda coluna, eu coloco o meu critério de rateio, que é material. O lençol de casal, qual é o material? 100 mil. E o lençol de solteiro? 90 mil. Qual é o meu custo total? É a soma destes dois. E agora a gente tem que ratear. Aqui vai ser os custos indiretos. Ratear quanto? Quanto que nós temos de custos indiretos? 35 mil. E aqui, pessoal, vocês podem usar a regrinha de 3, pode usar a proporção, que vocês acharem melhor. Olha só, eu gosto muito de fazer assim. Esses 35 mil é o custo total. Esses 35 mil tem que ser dividido pelo material direto total de 190. Ao fazer isso, eu vou saber o custo indireto de cada uma das unidades. Aí eu multiplico pelo volume de solteiro. Assim, ó. Eu vou colocar o meu sinal de igual aqui, eu pego o total dos custos, divido pelo total do material. E agora, eu multiplico pelo material do de solteiro. Olha lá, dos 35 mil, 16 é do lençol de solteiro. Para achar o de casal, você pode fazer assim, ó, 35 menos os 16.500. Mas eu gosto de fazer a conta de novo, só para ter certeza. Então, quem é os custos indiretos do lençol de casal? Eu pego os 35 mil, que são os custos indiretos totais, divido pelo total, ó, então é total dividido por total, aí eu acho um unitário. Multiplico pelo rateio, que seria o material direto. Assim eu acho os custos indiretos, então, do lençol de casal de solteiro. Volto nessa minha tabelinha, então, aquela minha primeira interrogação que eu não sabia. Eu coloco o que é o de casal e coloco o que é de solteiro. Deixei nas cores correspondentes só para vocês facilitarem onde eu estou levando e trazendo os valores, tá bom? Agora, quem é o custo total, pessoal? É a soma dos 3 elementos. No lençol de solteiro, qual é o custo total? É a soma dos 3 elementos. Mas o que o exercício pediu? O custo unitário. Então, eu vou pegar o meu custo total e divido pelo meu volume, que são 2.000 unidades. No de solteiro, a mesma coisa. Pego o custo total e divido por 3.000 unidades. Este é o meu custo unitário. Vou colocar um negocinho que eu tinha deixado aqui, só para te chamar bastante atenção. Aí, ao fazermos isso, nós já apuramos, então, o que o exercício pedia, que era o quê? O custo unitário, tá bom? O valor de 35 mil, eu estou vendo aqui que alguns de vocês estão perguntando, os 35 mil é a mensuração do período, então é um levantamento. Quanto ficou a mão de obra indireta do período? Eu não sei por produto, mas eu sei pela folha de pagamento. Quais foram as requisições? Quanto saiu de cone para ir para a produção? Quanto saiu de entretela para ir para a produção? Quanto saiu de verniz para ir para a produção? Então, aqueles que eu não consigo medir por unidade, eu vejo o valor total que foi consumido no período e acho uma base de rateio para dividir, para distribuir entre os demais. Então, isso já é suficiente para vocês fazerem a atividade de estudo. Mas eu vou complicar um pouquinho mais. Por que eu vou complicar um pouquinho mais? Vou fazer com vocês o processo de departamentalização, porque quem assistiu minha aula 3, lá eu prometi que nós faríamos juntos um exercício de departamentalização, tá bom? Então, é o mesmo exemplo, né? Os mesmos 35, só que agora eu consegui identificar algumas coisas. Desses 35, 5 é mão de obra, 25 é material e 5 é depreciação. Nós vamos fazer a departamentalização, que consiste em quê? Quem não assistiu às aulas conceituais e quem não assistiu a aula gravada vai ficar um pouquinho mais perdidinho, mas dá para acompanhar, tá? Dá para acompanhar porque eu estou explicando tudinho. Mas é que esse é um conteúdo que eu recomendo assistir de novo, depois rever mais uma vez, que tem bastante cálculo. Mas qual é o objetivo da departamentalização? Nós fazemos lençóis, né? De solteiro e de casal.
Só que acontece que esses 35 mil é um valor considerável, né? Um valor meio alto, esses 35 mil, para eu simplesmente usar um critério qualquer de rateio. Então, a empresa ela pode refinar esses custos indiretos, tratar ele melhor, acompanhar ele melhor. Fazendo como? Divide a empresa em segmentos menores, em subunidades, que nós chamamos de departamento, que são as menores células produtivas. Então, por exemplo, nesta empresa eu estou dividindo no setor de corte, de costura, um setor que faz análise da qualidade ou almoxerifado. Corte e costura são chamados de setor de produção, porque ele faz, ele manuseia, ele trabalha com todos os produtos. Qualidade almoxerifada, eu estou chamando de departamentos de serviço, porque ele não tem contato com todos os produtos. Ele presta serviço aos outros departamentos. Trago neste quadro algumas informações que podem ser critérios de rateio. Então, olha só, eu distribuí de acordo com o material direto, posso fazer com base no material, mão de obra direta, posso fazer com base nas horas de produção, de número de colaboradores, de requisição. É isso que nós vamos fazer juntos, tá? Então, eu já construí para vocês esse quadro. Pessoal, não fica chocado, vou fazer devagar o cálculo e depois vocês assistam mais uma, mais outra vez, que vocês vão absorver. Também tem, né, no livro de vocês, ajuda bastante. Isso você vai fazer quando? Quando, professora, que eu vou usar isso? Quando você quer refinar, acompanhar melhor quais são os custos indiretos. Bom, o departamentalização consiste o quê? Na primeira coluna, a gente vai descrever, né? Coloco descrição, e vou abrir uma coluna para cada departamento. E na última, coloco um total. E vamos fazendo junto. O exercício fala assim, ó, que 5 mil é mão de obra indireta. Então, a mão de obra indireta, 5 mil. E o exercício, aqui eu estou dizendo já para você qual vai ser o critério de rateio. Eu fixei nessa linha cinza para ficar fácil da gente visualizar. Será com base nas horas. Então, o meu critério de rateio, vou colocar até aqui, ó, rateio com base nas horas, eu tenho que trazer as horas da minha tabelinha auxiliar, ó. 600 do corte, 800 da costura, 200 da qualidade e 100 do almoxerifado. Então, busquei as horas lá. Se eu puxar aqui um somatório, ó, eu tenho o total de horas que foram consumidas no processo de produção. Pessoal, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando 5 mil, que é a mão de obra indireta, custo indireto, que eu preciso distribuir. Vou pegar essa mão de obra e vou distribuir para os departamentos que consomem essa mão de obra. É uma forma de refinar os custos indiretos, tá? Com base em quê? Nas horas de trabalho. Então, aqui são as mesmas proporções. Quanto vem para o corte? Então, eu gosto de fazer assim, que eu acho bem simples de fazer. Eu pego o valor total, divido pelo total do meu critério de rateio e multiplico pelas horas do corte. Já acho o meu resultado, que é a mesma coisa que nós fazemos na questão 1. Vamos fazer mais uma vez? A costura. Quanto vem para a costura? Eu pego a mão de obra total, que é de 5 mil. Não é rateio com base nas horas? Divido por 1.700 horas. Eu já sei o valor de uma hora. Multiplico por 800 horas, que é as horas da costura. Pronto, já tem, então, a mão de obra indireta da costura. E da qualidade? Pego 5 mil, divido por 1.700 e multiplico por 200. O último departamento, você pode até pegar os 5 mil e diminui todos os outros. É uma opção, tá? Que você pode fazer. Ou continua fazendo o mesmo cálculo. Pega os 5 mil, divide pelo total de horas e multiplico pelas 100 horas. Dá a mesma coisa. Depois, aqui, eu vou juntar a mão de obra indireta e a depreciação, que vai dar 30 mil. Vamos ver lá, ó. Olha lá, eu tenho 25 de de material e 5 de depreciação. Então, ó, 5 de material indireto com 25, com 5, 30. Eu vou usar o mesmo critério de rateio para a gente agilizar. Pode ser separado? Pode.
pode distribuir a mão de obra indireta com base na mão de obra direta, pode distribuir o material indireto com base no material direto, pode distribuir depreciação de acordo com o consumo de energia, tá? Podem utilizar o critério que vocês acharem melhor. Eu vou usar o critério de rateio aqui, ó, vou escrever rateio. Então, o número de colaboradores, tá? Então, eu vou usar o número de colaboradores como critério de rateio. Vou lá na minha tabelinha e pego quantos são os colaboradores. Na costura são 18, na qualidade são 4, e no almoxerifado, peguei errado, no almoxerifado são 2. Posso aqui buscar uma soma, só para eu saber quantos nós temos aqui. 28. Como que eu faço rateio? A conta é a mesma, pessoal. Olha lá, eu pego o total dos custos, divido pelo total do rateio e multiplico pelo que eu tenho no corte de funcionário. Costura, como que eu acho? Pego o total dos custos indiretos, divido pelo total do rateio, vou achar por funcionário. Multiplico por 18 que eu tenho na costura. Pego o total do que eu tenho dos custos, divido pelo total do critério de rateio e multiplico pelo número de funcionários. Ao fazer isso, eu consigo achar quais são os custos indiretos de todos eles. Aqui eu chamo de total a soma dos custos indiretos. De novo, porque mesmo, professor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo, pessoal, porque o meu objetivo é refinar o consumo dos custos indiretos. Então, ao invés de eu simplesmente ratear os produtos, eu vou passar por departamentos para eu ver qual departamento está saindo caro e qual departamento está saindo barato, que cada departamento está consumindo. Essa é a maravilha da contabilidade. Os números mudam, troca de lugar, mas os 35 mil sempre permanecem. Meu objetivo é apurar custo de produto e não de departamento. Então, agora a gente vai zerar. Esse é o processo de departamentalização. Nós vamos começar a zerar os departamentos, tá? Na minha ordem aqui, eu coloquei rateio de almoxerifado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse valor, ele vai sumir, tá? Professor, eu preciso preencher esse quadrinho exatamente assim? Não, pessoal, vocês podem fazer só os valores, sem essa linha de rateio e tudo mais. Eu estou fazendo assim para ficar didático, uma forma que você possa olhar depois, assistir de novo, ter acesso à planilha, para vocês entenderem como que eu calculei, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou zerar o almoxerifado. Tá escrito aqui, ó, rateio almoxerifado, né? Tá escrito nessa célula aqui, ó. Então, é o primeiro que eu vou tirar esse valor. Qual é o critério? Número de colaboradores. 4, 18, 4. Pessoal, isso aqui é muito importante. Não pode usar colaboradores do almoxerifado. Por quê? Se eu vou tirar esse valor daqui e distribuir aos demais com base nos colaboradores, se eu usar o colaborador do almoxerifado, então não vai zerar, vai ficar valores aqui, tá? Então, de novo, para eu zerar o almoxerifado, eu vou considerar os colaboradores dos outros departamentos. O dele eu não uso mais, tá bom? Como que eu apuro? É o mesmo critério, só que agora é esse valor aqui, ó. Eu tenho que pegar este... Deixa eu puxar a somatória aqui primeiro para ficar mais fácil, né? Quais são o total de colaboradores que eu tenho agora? Ó, eu tenho 2 a menos do que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque não estou considerando o almoxerifado. Por quê mesmo, professor? Porque eu quero zerar, né? Eu quero acabar com esse valor. Porque o almoxerifado não produz, ele prestou serviço para o corte, para a costura, para a qualidade. Então, eu vou tirar esse valor distribuindo para os 3. Então, com base nos números de colaboradores destes 3, tá bom? Então, quem é o do corte? Eu pego o valor que eu tenho que dividir, distribuir, divido pelo meu volume de rateio total, que no caso aqui é o número de colaboradores, e multiplico pelos colaboradores que eu vou utilizar no corte. Como que faz na costura? Mesma coisa. Esse é o valor que eu tenho que dividir, distribuir. Dividir para quem? Para todos os 26 colaboradores. Tem um custo por colaborador. Multiplico pelo colaborador da costura. Pego meus custos, divido pelo meu número de colaboradores e multiplico pelos colaboradores da qualidade. Ao fazer isso, meu setor de corte tinha 6.050 e ele recebeu 34 do almoxerifado.
Nessa história, a minha costura tinha 21 e recebeu 1,687. Parece complicado, mas não é, tá, pessoal? 2 vezes que vocês fizerem, vocês já pegam esse estilinho, tá bom? Só me dá o corte. Tá vendo? Eu acho que o mapa nem é departamentalização, eu acho, hein? A Mari depois me ajuda para ver se é isso, porque eu já fiz, né, mapa sub e tudo mais. O que eu quero dizer? Que nada tá ruim. Poderia ser bem pior. Tudo, eu uso sempre esse ditado. Nada é tão ruim que não poderia ser piorado. E nada é tão bom que não pode ser melhorado, certo? Então, olha que bacana. Depois que eu fiz todos os rateios, ó, continuo tendo 35 mil de custo indireto. Então, essa coluna serve para me dando base, que eu estou usando sempre os mesmos valores, só trocando de lugar. Agora, ó, o almoxarifado já não tinha valor, vai ficar sem nada. Quem vai ratear agora é a qualidade. Com base em quê? Em número de requisições. Então, vou buscar lá, as requisições são 4 aqui, são 16 aqui, de um total de quantas? Então, se eu somar aqui, nós temos só essas 20 requisições. Então, agora, o que eu vou fazer com a qualidade? Eu vou zerar ela, vou colocar um menos aqui, ela vai sumir, tá bom? Ela vai sumir. Ela vai sumir e para onde vão esses valores? Para o corte. Então, o corte total que eu tenho da qualidade é 5. Divido pelo total de requisição e multiplico pelas requisições do corte. Pessoal, o rateio é sempre igual. Como que é o rateio? Eu vou pegar o valor que tem que ser rateado, que é o custo indireto, vou dividir pelo total do critério de rateio e vou multiplicar pelo consumo desse rateio que está ali. Ao fazer isso, então, agora nós tínhamos o total do corte e mais o que ele recebeu da qualidade. E a costura também, nós tínhamos esse total mais o que veio aqui. O meu objetivo, né, pessoal, não é apurar custo de departamento, é custo de produto. Então, tem uma informação lá embaixo no meu exercício, ó, que os custos do corte, eles vão ao produto com base no volume. E os custos da costura vão ao produto com base no material. Tá bom? Então, estou deixando aqui, ó, anotadinho embaixo para a gente saber como que nós fazemos, tá bom? Então, ó, este 7 mil do corte, ele vem para o lençol de casal e de solteiro com base em qual critério? Volume, que é esse aqui, ó, né? O volume. Então, vamos lá. Eu pego o que tem que ser rateado, que é o custo total, divido pelo meu critério de rateio total, que é 5 mil. E multiplico, quantos que eu tenho de casal? 2 mil. Ao fazer isso, eu tenho os custos do casal. Se você quiser o de solteiro, você pode pegar os custos totais e subtrair o que é do casal, que sobra solteiro. Caso você não queira fazer isso, você pode pegar o custo total, dividir pelos 5 mil total e multiplicar por 3 mil, que é o do solteiro, tá bom? Do material, a mesma coisa, né? Vai ser o critério de rateio aqui. Então, quem é os custos? Os 27, dividido pelo custo total de rateio, que é os 190 mil. Multiplico por 100 mil, que é o custo do de casal. Pego o meu custo indireto total, divido por 190 mil e multiplico por 90 mil, que é o custo desse meu produto. Pronto. Ao fazer isso, ó, eu já sei quem é o custo indireto do lençol de casal e quanto é do lençol... Opa, deixa eu puxar de novo. Quem é do lençol, soma de solteiro. Quando nós somarmos os dois, a gente volta a ter os 35. Viu como nada se perde, tudo se transforma? Então, esse processo de departamentalização consiste em quê? Pegar os setores da fábrica, quebrar em departamentos, controlar os custos indiretos por departamento, usando o critério e refinando para apurar, enfim, o custo do produto, que corresponde a estes aqui. Então, assim, eu sei que o processo não é trivial, não é simples, não é banal, mas ele é prático. Então, uma vez que você fizer, 2 vezes você já consegue compreender. Eu comecei pelo almoxarifado porque é o departamento que, vamos dizer assim, deixa eu voltar lá. O almoxarifado, olha, ele é o departamento que
menos tem contato com o produto. Então, no almoxarifado pode ser uma pessoa que dá atendimento, que presta conta das máquinas, que dá manutenção das máquinas, né? Então, ele foi o primeiro a ser zerado porque ele é o departamento que menos se envolve na produção. Depois, eu escolhi a qualidade, por quê? Porque ele é dos departamentos de serviço que sobrou que não tem contato com o produto. Até que sobra apenas departamentos produtivos, que neste caso é corte e costura. Então, dos departamentos produtivos, aí vai para uma medida de consumo já direto ao produto. Poderia ter corte, costura, passar, né? Tipo, corte, podia ter galoneira, reta, overlock, né? E assim sucessivo, são todos produção. Então, desses de produção, todos vão ao produto. Então, a regra é assim, os que são departamentos de serviço que só prestam serviço, os valores deles vão para os outros departamentos. E o departamento que tem contato com o produto, este sim distribui, então, para as unidades produzidas.